Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de JavaScript aqui da EdCursos. Na aula de hoje, nós vamos melhorar um pouco mais o código do nosso projeto usando boas práticas. Mas antes, deixe o seu like no vídeo e também se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito. Na aula anterior, nós já trabalhamos para fazer algumas melhorias no nosso projeto, como por exemplo, a gente alterou o nome do arquivo que se chamava scripts.js para calculamedia.js. Com esse nome, a gente já sabe mais ou menos o que tem dentro desse arquivo, que nesse caso são as funções para calcular a média do aluno. Além disso, a gente criou essa função calculamédia, que é usada tanto aqui quanto aqui no arquivo formealuno.js, porque aqui a gente viu que em determinado momento, quando eu crio um novo aluno, ele precisa calcular a média desse aluno. Então, criando essa função separada aqui, eu consigo utilizar esse mesmo cálculo aqui dentro, onde ele calcula a média para cada aluno que já está na tabela, e também aqui, onde eu vou calcular a média do novo aluno que eu estou cadastrando. Olhando para esse código aqui, a gente percebe que ele está fazendo bastante coisa dentro do mesmo bloco de código. Perceba que essa função, ela está obtendo o formulário, criando a linha, criando cada coluna, cada célula dessa linha, adicionando o valor para cada célula da linha, depois pegando cada coluna, cada célula e adicionando na linha, e por último, ele adiciona essa linha aqui na tabela de alunos. Então, dentro dessa função, a gente percebe que está fazendo muita coisa. O nosso objetivo agora é quebrar em partes pequenas essa função. Assim a gente vai deixá-la mais legível e mais fácil para dar manutenção futuramente. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui embaixo criar uma função. Então eu vou criar uma function chamada criaLinha. CriaLinha aluno. Por parâmetro, eu quero receber os dados do formulário. Então eu vou passar o formulário inteiro, frm aluno. Assim, quando eu precisar chamar essa função para criar uma linha onde vai ter o aluno, eu já passo o formulário, que é onde estão os dados daquele aluno. E aqui dentro, eu vou pegar todo esse código aqui que está criando a linha, também está criando as células, preenchendo as células e adicionando as células dentro da linha. Eu vou pegar todo esse código e vou colocar dentro da minha função. E aqui no final eu vou dar um return para ele retornar a linha aluno, que é a linha que ele criou. E aqui na função anterior, eu ainda vou ter uma variável chamada linha aluno, só que agora eu não vou criar essa linha inteira aqui dentro da mesma função. Eu vou chamar essa função nova que eu criei, a função cria aluno. E por parâmetro, ela vai esperar o nosso formulário de aluno, que aqui eu tenho o frm aluno. Vou voltar aqui e atualizar, e vou tentar cadastrar o aluno novamente. Edipo, nota do trabalho 8, nota da prova 7. Vou salvar, e ele cadastrou corretamente, ou seja, ainda está funcionando tudo normal. E perceba que assim a gente já deu uma melhorada. Essa nossa função aqui, que é chamada quando eu clico no botão salvar, agora ela só está pegando o formulário, criando aqui uma linha, que na verdade ela chama uma outra função que vai criar a linha, que é a função que a gente acabou de criar. E por fim, ela pega essa linha criada e insere na tabela. Então, essa parte aqui já ficou bem mais fácil de entender, já está bem mais tranquilo de dar manutenção. Só que a função que a gente criou agora, ela ainda está fazendo bastante coisa. Perceba que além de criar a linha, ela também está criando as células, que são as colunas, e também está adicionando os valores para essas células. E por fim, adicionando cada célula na linha. Então, assim como eu criei uma função criaLinha, eu vou criar uma função chamada criaColuna. Então aqui embaixo, vou criar uma nova function chamada criaColuna, e por parâmetro, por enquanto, eu ainda não vou passar nada. Aqui dentro dessa função, eu vou criar uma variável chamada coluna. Ela vai ser igual document.createElement, e o elemento que eu quero criar é uma TD, é uma célula. Por fim, eu vou retornar
essa coluna que eu criei. Agora aqui em cima, perceba que eu estou criando a coluna nome. Em vez de usar o comando document.createElement, eu vou chamar a função cria coluna. Abre e fecha parênteses, porque eu ainda não estou passando nada por parâmetro. E para as outras, eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do comando document.createElement, eu vou chamar a função que eu acabei de criar. E perceba que não mudou muita coisa. Aqui a gente ainda está fazendo as mesmas coisas. A gente está criando a coluna, depois informando o valor e depois inserindo na célula. Eu vou fazer uma pequena mudança para deixar já um pouco melhor. Aqui na função cria coluna, eu já vou receber o valor que essa coluna vai ter, o valor que essa célula vai ter. Então aqui eu vou colocar um parâmetro chamado valor. E aqui dentro da função, eu vou pegar então a coluna que eu acabei de criar e vou informar o text content dela. O text content é o conteúdo. O conteúdo vai ser o valor que eu recebi aqui por parâmetro. E aqui em cima agora, por exemplo, quando eu criei a coluna do nome, aqui eu chamei a função cria coluna, eu tenho que passar já o valor que ela vai receber. E o valor é esse daqui, famealuno.nome.value. Vou copiar e vou colar aqui. Da coluna do trabalho, o valor que ela vai receber é esse daqui. Vou copiar, eu vou colar aqui. A coluna da prova é esse valor aqui. E a coluna da média, ela vai receber esse valor aqui, que é o resultado da função calcular média. Já vou colocar aqui também. E como aqui eu já estou passando o valor e aqui na função ele já está inserido no text content, eu posso deletar essa parte aqui. Então é isso que eu vou fazer. Vou selecionar essa parte e vou excluir. Salvei, vou voltar aqui e atualizar e vou inserir o aluno novamente. Com a nota do trabalho 8 e a nota da prova 7. Vou salvar e perceba que está funcionando tudo como antes. Mas agora o nosso código já ficou um pouco menor. Perceba que aquelas linhas que estavam aqui, a gente já conseguiu apagar uma parte. E se você quiser, você pode deixar esse código ainda mais pequeno. Perceba que aqui eu estou criando a coluna nome e aqui abaixo eu estou pegando essa variável e inserindo dentro da linha do aluno. Como eu estou criando a variável e aqui embaixo eu estou inserindo, eu poderia, no lugar de criar uma variável, já chamar direto a função que cria essa célula, sem precisar guardar ela dentro de uma variável. Então eu posso copiar esse comando que está criando a coluna do nome, e no lugar de guardar na variável e depois inserir a variável aqui embaixo, eu já chamo ela direto aqui embaixo. Aí posso apagar ela aqui de cima. Vou fazer isso também para a coluna do trabalho. No lugar da variável, eu já vou chamar direto a função que vai criar essa célula, vai criar essa coluna. E assim eu vou fazer para as outras. Para a coluna da prova, eu vou chamar direto aqui e apagar daqui. E para a coluna da média, eu vou chamar direto aqui de dentro. E eu posso apagar então essa parte. Assim eu já crio a coluna e retorno ela para adicionar dentro da linha. Eu não preciso guardar essa coluna dentro de uma variável para depois adicionar essa variável dentro da linha. Perceba que o nosso código já ficou bem menor, já ficou bem mais fácil de entender. Vou voltar aqui, dar um Ctrl F5 para atualizar e testar novamente para ver se ainda está funcionando. Inseri o aluno e está funcionando corretamente, ele já salvou o aluno. Outra melhoria interessante seria quando eu clicar em salvar, ele já adiciona na tabela, mas seria interessante que ele apagasse os campos. Para isso é bem simples. Aqui na função que ele chama, quando o botão é clicado, logo aqui abaixo, depois que ele executa tudo, eu vou pegar o formulário aluno e vou chamar a função reset. Então eu coloco ponto reset. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou voltar aqui e atualizar. Novamente eu vou inserir o mesmo aluno. E perceba que agora eu vou clicar em salvar. Ele inseriu a linha e automaticamente limpou os campos para eu poder informar os dados do novo aluno. Então nessa aula, nós vimos que no lugar de ter uma função que faz tudo, é melhor ter mais de uma função onde cada uma tem apenas um objetivo. E por fim, nós aprendemos a limpar o formulário de cadastro após salvar o aluno, com o comando reset lá do formulário. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, porque isso vai nos ajudar muito.
e até a próxima aula.